Estava lendo agora há pouco o livro do profeta Isaías e me encontrei aqui no capítulo 2. Olha só que interessante a partir do verso 11, o que vai dizer? O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. É impressionante como esse texto é atual. A impressão que eu tenho é que eu estou lendo o Jornal do Dia, que eu estou lendo um colunista, estou lendo a matéria de uma revista semanal, lendo algum autor da nossa atualidade, porque esse texto ele retrata muito da nossa própria existência, da nossa própria vida hoje. Ele fala da altivez do coração humano, que é uma marca do ser humano desde sempre. E isso se faz muito notório em alguns contextos, ou muito mais notório em alguns contextos. Por exemplo, quando a gente olha para o cenário político, né, não só do Brasil, mas vamos falar aqui da nossa realidade. Quando a gente olha para o que está acontecendo no país hoje, quando a gente olha para um ministro do STF fazendo política, quase que fazendo campanha, quase sendo cabo eleitoral, quando a gente olha para algumas declarações, né, de alguns desses senhores togados, quando a gente olha para aquilo que os nossos políticos falam e repetem, tentando convencer a sociedade de coisas que estão todos vendo que não são verdade, que não são fato. Aliás, falando dessa repetição, existe um ditado que diz que quando repetimos uma mentira muitas vezes, essa mentira acaba se tornando uma verdade. Isso é tão interessante porque no ano passado, a Universidade de Oxford, ela elegeu um verbete, uma palavra nova. Todo ano essa universidade faz isso. E essa expressão é pós-verdade. E a ideia da pós-verdade é a seguinte, que fatos objetivos, eles não são tão fortes quanto as crenças pessoais. Então, o que mais fica na vida de uma pessoa, o que mais vale, na verdade, não são os fatos objetivos, muitas vezes, mas as muitas repetições de alguns conceitos, de algumas pseudo-verdades que acabam se transformando em verdades. É o que acontece nas campanhas políticas. E aí agora você começa a entender por que milhões e milhões e milhões de reais são gastos, né, a cada 2 anos, ou todo ano, porque tem verba para isso. E já há uma discussão interessante com relação à verba para a campanha, um teto para isso, da onde virá esse dinheiro, porque esse dinheiro ele é usado nessa perspectiva da pós-verdade, para que os fatos objetivos sejam apagados, fiquem em segundo plano, para que essas pseudo-verdades elas realmente prevaleçam. Bem, falando da altivez, falei que é muito presente em Brasília, mas essa altivez é uma marca do ser humano. Essa altivez ela pode ser retratada de algumas maneiras, né? Primeiro que me chama a atenção o fato do texto fazer menção aqui a carvalhos de Bazã, a montes elevados, a colinas altas, a torre imponente, muro fortificado, navio mercante, barco de luxo, e no final Deus vai dizer, a arrogância dos homens será abatida. Essas são metáforas aqui usadas para denotar a arrogância do coração humano, a altivez humana. Altivez essa que tem algumas marcas. Por exemplo, uma pessoa altiva, ela é incapaz de reconhecer os seus erros. O altivo de coração, ele nunca reconhece que errou, ele nunca admite que errou, ele não admite fraquezas, não admite incapacidades. É uma pessoa que, consequentemente, não pede desculpas, não pede perdão pelos seus erros. O altivo, ele tem sempre um tom professoral. Ouve pouco, fala muito e quando fala sempre num tom professoral. Se acha muito mais detentor de direitos do que de deveres. E isso também explica o porquê deles acharem que podem enriquecer como tem enriquecido. Isso explica muito o fato daquela postura que muitos deles têm se achando verdadeiros deuses.
Mais ainda, os altivos, eles veem tudo e todos de cima, são extremamente criticistas. Agora, o texto está dizendo que Deus não tem o menor pudor de colocar quem quer que seja nu no meio da praça. Quem podia imaginar que Sérgio Cabral, o todo-poderoso Sérgio Cabral, estaria preso como está? Quem poderia imaginar que Eduardo Cunha estaria preso? Que grandes empresários, Ike Batista, um dos homens mais ricos do mundo, pela Forbes, impressionante, como Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e tantos outros empresários de nome estão aí na mira da justiça, tornozeleira eletrônica, perdendo prestígio, perdendo espaço no mercado. Quem diria? Essa é a mão de Deus na história. Mas a Bíblia também diz que a mão de Deus pesará na meta-história. Chegará o tempo em que só Deus será exaltado. Que Deus não admitirá que mais ninguém além dele seja exaltado e glorificado. E aí fica uma palavra para mim e para você de advertência. Deus, a Bíblia diz que Deus odeia os soberbos, odeia os arrogantes, odeia aqueles que têm um coração altivo. Mas Deus ama os humildes. Como é o seu coração? Seu coração tem sido marcado pela altivez ou pela humildade? Saiba você então que se você é uma pessoa humilde, você é um bem-aventurado. A humildade é uma bem-aventurança, ou consta da lista das bem-aventuranças. E aí fica essa palavra para o seu coração nessa oportunidade. Busque tornar-se uma pessoa cada vez mais humilde. O humilde reconhece o outro. O humilde, ele coloca o outro sempre numa posição mais elevada. O humilde reconhece quem Deus é acima de tudo. O Deus Criador e Senhor da história, que está sentado no alto e sublime trono, reinando sobre tudo e todos. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.